Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso também 1. Diz assim as Escrituras: Eis que o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. A palavra nos fala que alguém está escrevendo, um homem chamado Lucas está escrevendo uma carta a Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. E ele começa a falar a respeito de Jesus. Ele diz assim: eu quero falar de Jesus, de tudo o que ele começou a fazer, diga comigo, fazer, e a ensinar. Nós sabemos que as Escrituras é, na verdade, um livro de princípios. E nós precisamos aprender os princípios da palavra de Deus. O pai, ele gosta de instruir o filho. Chamar o filho e dizer assim: meu filho, você faça assim, faça assado, e dá todas as instruções para o filho. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele deu instruções aos seus discípulos. Por isso que a palavra diz que ele começou não só a fazer, mas a ensinar. O que é que Jesus ensinou? Jesus fala de princípios poderosos, de coisas que do ponto de vista humano é impossível, mas para Deus não é impossível. E é exatamente a respeito disso que Jesus ensina. Ele fala a respeito de como recebermos as bênçãos do Senhor, como sermos pessoas abençoadas, como sermos pessoas cheias do Espírito Santo, como vivermos uma vida cheia do amor e da bondade de Deus. Sabe, querido, e ainda que você diga assim: a minha fé é um tanto quanto fraca. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. À medida que você ouve, você aumenta a sua fé. À medida que você ouve, você vai fortalecendo as suas convicções. E nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Vimos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus. Portas que estavam fechadas se abrem. Situações que estavam complicadas se transformam. Por quê? Porque nós recebemos a palavra, e essa palavra não é apenas para ficar no nosso intelecto, mas é uma palavra para ser aplicada na nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é para ser aplicada na sua vida, não é para ter um mero conhecimento. Não é para dizer assim: eu conheço a palavra. Não. A palavra de Deus é para ter conhecimento e também para ser aplicada. Por isso que as Escrituras dizem que Jesus começou a fazer e também a ensinar. Preste atenção. O desejo do coração de Deus é que você seja abençoado. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. O desejo do coração de Deus é que você seja abençoado. Se você me perguntar como é que eu sou abençoado, por que Deus quer me abençoar? Qual o propósito que Deus quer me abençoar? Primeiro, lá no caderno de Gênesis, capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus nos ensina assim, que Deus abençoou o homem. Deus abençoou o homem e disse assim: crescei e multiplicai. Mas a primeira coisa que Deus fez foi abençoar. Por isso, querido, eu quero que você entenda que os ensinamentos do Senhor Jesus é exatamente para que a gente aprenda essa palavra e sejamos abençoados através da palavra, ouvindo esses ensinamentos e colocando esses ensinamentos em prática. Jesus, quando se reúne com os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus deu instruções aos seus discípulos, e depois de ter dado instruções, Jesus enviou
esses homens. Quando você vem à casa do Senhor, você vem receber as instruções da parte de Deus. Você vem receber os ensinamentos da parte de Deus. Para quê? Para colocar esses ensinamentos em prática. Por isso, entenda o que eu vou te falar, a bênção de Deus, ela tem uma origem. A bênção de Deus, ela tem uma origem. Ela se inicia quando você recebe a palavra do Senhor. Por que é que Deus quer te abençoar? Porque Deus tem um propósito na sua vida. O propósito é que você cresça e também que você se multiplique. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Que você cresça em todos os sentidos. E que você possa multiplicar em conhecimento, que você multiplique em saúde, que você multiplique em graça, que você multiplique financeiramente, que você se multiplique. Esse é um desejo da parte de Deus. Por isso que a bênção de Deus, quando alguém é abençoado por Deus, ele tem o seu destino completamente transformado. Ou seja, alguém que ouviu a palavra, recebeu a palavra, foi abençoado pela palavra, a sua história é mudada, a sua história é transformada. E alguém que é abençoado, ele é uma pessoa diferenciada entre os demais. Um filho abençoado é um filho diferente. O funcionário de uma empresa que é um abençoado, as pessoas olham e falam assim, tem alguma coisa diferente desse funcionário. Esse camarada é um abençoado. O desejo de Deus é que você seja um abençoado do Senhor. Eu não sei se você me entendeu. Por quê? Porque um abençoado, ele sobressai. O que ele coloca as mãos prospera. O que ele coloca as mãos é transformado e é também multiplicado. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. A Bíblia nos fala que um dia Deus chamou um homem. Deus queria abençoar esse homem. Esse homem se chamava Abraão. Se nós perguntarmos por que é que foi Abraão, leia a história de Abraão. Abraão foi um homem extremamente abençoado. E se você perguntar por que é que Abraão foi abençoado? Porque um dia Deus chamou Abraão. Deus falou com Abraão que ele deveria sair da sua terra e do meio da sua parentela. E Abraão não ficou no meio do caminho perguntando o que faria ou não. Imediatamente Abraão ouviu a voz do Senhor e saiu para cumprir o propósito de Deus. Deus deu uma ordem a Abraão e Abraão imediatamente saiu para cumprir o propósito do Senhor. Abraão tinha um coração obediente, Abraão era receptivo à palavra, Abraão aceitava a palavra e imediatamente colocava a palavra em ação. O que é que Jesus fazia? Jesus estava fazendo e ensinando. Entenda isso, por favor. O que é que tem faltado? Quantas e quantas vezes a bênção passa à sua frente e você deixa que ela passe? Qual o problema? O problema da maioria das pessoas é quase sempre em tomar a decisão. Eu quero dizer algo a você nesse dia de hoje. Decida ser um abençoado. Decida receber a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus e dizer assim, a partir de hoje eu vou viver na condição de um abençoado. Porque aquele que confia no Senhor, obedecendo a voz de Deus, ele na verdade ele está fazendo um alicerce para que Deus possa fazer e estabelecer uma grande obra sobre a vida dele. Quando você ouve os ensinamentos do Senhor, recebe os ensinamentos e coloca esses ensinamentos em prática. Mas muitas pessoas têm medo de ser abençoado. A bênção passa na frente dele e diz assim, mas eu não sei, eu estou com medo. Tem gente que não tem medo só de coisas ruins, tem medo de coisas boas também.
Tem medo de mudança de vida, tem medo de ser abençoado, tem medo de crescer, de multiplicar, tem medo de cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. Deixa eu falar algo a você, querido. Não se assuste quando Deus chamar, convocar você para ser abençoado. A palavra de Deus nos fala no caderno de Lucas, capítulo 1, verso 31, que havia uma jovenzinha. Você conhece a história? Essa jovenzinha se chamava Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 31. E um dia Deus enviou um anjo para abençoar aquela jovem. Deus sempre envia anjos para comunicar algo em nossa vida. Deus sempre envia alguém para te dar uma notícia. Deus sempre envia alguém para te dar uma palavra. Deus sempre envia alguém para profetizar. São anjos que Deus envia. E aqui a palavra diz que aquele anjo chegou para Maria, Lucas 1, verso 31, e aquele anjo disse assim: Maria, jovenzinha, você achou graça diante de Deus, e eis que do teu ventre conceberás, e darás luz a um filho. Shhh. Ela era uma mocinha, não era casada, não conhecia o seu namorado, não tinha tido um relacionamento íntimo com o seu namorado, e ela começou a perguntar: mas como? Como é que eu vou ficar grávida se eu não tenho um esposo, se eu não tenho nunca tive um relacionamento? De que jeito? Quantas e quantas vezes Deus fala que você vai ser abençoado e você diz assim: não tem jeito? Como? De que jeito? Isso! Eu não acredito! Mas como? Entenda que quando Deus quer te abençoar, Deus tem as suas formas, Deus tem o seu jeito. Ela era uma mocinha judia, uma mocinha fiel a Deus. E o anjo chega e faz um comunicado: você carregará dentro de você. Eu não sei se você está me ouvindo. Você carregará dentro de você uma bênção. Uma bênção virá a morar, a residir. Uma bênção está sendo gerada, criada dentro daquele que recebe a palavra e dentro daquele que crê na palavra do Senhor. Assim como Deus falou com aquela mocinha chamada Maria, Deus fala com você. Uma bênção está dentro de você. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Uma bênção está dentro de você. Deus está sempre à procura de pessoas que tenham o coração aberto para que Ele possa criar coisas grandiosas na vida dela. Deus está sempre buscando pessoas obedientes, receptivas, abertas à palavra dEle. Deixa eu dizer uma coisa: seja responsável pela palavra que tem entrado ao seu coração. Apenas creia, não comece a perguntar como, de que jeito, como é que Deus vai fazer isso? Isso é impossível. No verso 34, Maria falou assim: como? Não comece a perguntar a Deus: Deus, de que jeito? Como é que o Senhor vai fazer isso? Não tem jeito. E aquele anjo diz assim: a unção do Espírito estará sobre você, e a unção do Espírito fará com que você conceba e dê à luz a um filho. Aquele que está debaixo da sombra do Espírito de Deus, ele passa a ter a capacidade de gerar dentro dele, de gestar dentro dele a bênção do Senhor. Eu disse: aqueles que estão debaixo da unção
do Espírito Santo. Será que você tem buscado pelo Espírito Santo? Será que você tem clamado ao Espírito Santo para te dar direcionamento? Será que você tem pedido ao Senhor, Senhor, esteja comigo, Senhor, gere em mim coisas grandiosas, Senhor, eu quero, eu preciso. Pare de perguntar como, de que jeito. Alguns dizem, não tem jeito, olha, não funciona, como é que é isso? E se você me perguntar, qual é o processo que Deus usa? Qual é a forma que Deus usa para gerar ou para preparar alguém para receber uma bênção? Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém trabalha com uma ferramenta, quando fala de ferramenta eu me lembro de enxada, de machado, gente que veio da roça, né? Lembra do machado, da enxada sendo amolada na pedrinha. E o interessante é que o machado, para ser amolado na pedra, leva um tempão, o agricultor leva um tempão. Muito embora hoje tenha o esmeril, né, que é mais rápido, mas antigamente era na pedra. Um tempão. Mas todo e qualquer instrumento, toda e qualquer ferramenta, leva um tempo para ser amolado. Leva um tempo grande para ser preparado. Para que depois essa ferramenta venha a realizar o seu trabalho. Leva um tempo. Se a ferramenta pudesse responder, você perguntaria para o machado, você quer ser amolado? Ele diria assim, não, esse negócio arranca pedaço, não é bom. Se perguntasse para a enxada, você quer ser amolada? Não, de jeito nenhum, eu quero ficar do jeito que eu estou. Mas aí o trabalhador, o operário, ele pega aquela ferramenta, esfrega aquela ferramenta, passa na pedra, passa no esmeril, tira os excessos até que ela esteja preparada. Normalmente uma ferramenta leva mais tempo para ser preparada do que necessariamente para ser usada. Alguém pode se tornar uma ferramenta na mão de Deus quando estiver preparado pelo Senhor. Talvez você esteja passando por alguma luta, Deus está te preparando. Quando você vem à casa do Senhor, ouvir os ensinamentos do Senhor, Deus está te preparando. Quando você recebe uma palavra de Deus sobre a sua vida, você está sendo preparado. Hoje você está sendo preparado. Você está sendo, na verdade, formado para quê? Para que o poder de Deus, para que aquilo que Deus tem sobre a sua vida venha a ser realizado. Ou seja, existe um tempo para preparar a ferramenta, mas existe também um tempo para realizar o trabalho. E ferramenta não pode ser usada antes que seja trabalhada, antes que seja amolada. O que é que Deus costuma fazer na nossa vida? Deus costuma nos preparar, Deus costuma nos firmar, e nós estamos sendo firmados pela palavra de Deus. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, e aquela jovenzinha diz aqui a palavra, chamada Maria, ela diz assim, Senhor, então faça segundo a tua palavra. O jeito que a tua palavra mandar, eu estarei disposta. O jeito que a tua palavra te ensinar, é exatamente isso que eu quero fazer. Um coração preparado, um coração aberto, um coração ensinável, para que o trabalho de Deus possa ser realizado na sua vida. Portanto, não reclame, não murmure, apenas saiba que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não é você quem vai definir o que é, de que forma que Deus vai fazer. Você apenas vai dizer, Senhor, que seja conforme a tua palavra. Eu recebo a tua palavra, ainda que eu precise ser trabalhado, e nós precisamos ser trabalhados. Ainda que eu seja formado, eu quero ser trabalhado para que a bênção, para que o milagre de Deus possa ser gerado
sobre a minha vida. Eu não sei o que você está passando e o que você está vivendo, mas eu tenho certeza absoluta que aquilo que Deus tem para a sua vida está na sua palavra, e o que Deus está te ensinando hoje é aplicável. Por isso que a palavra diz que Jesus começou não apenas, diz o caderno de Atos dos Apóstolos, ele começou não apenas a fazer, mas também a ensinar. A palavra não é apenas para que tenhamos o ensinamento sem a prática. A palavra é para que tenhamos o ensinamento e tenhamos também a prática no nosso dia a dia. Por isso que essa palavra é poderosa para a transformação, essa palavra é poderosa para nos corrigir, e essa palavra é poderosa para transformar radicalmente o rumo da nossa história. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que você seja verdadeiramente uma bênção, que você seja uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Eu não sei se você crê nessa palavra, se você aceita essa palavra. Se você crê, querido, eu quero te convidar a levantar a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, nesse dia de hoje, faça em mim conforme o teu querer, conforme a tua palavra. Eu recebi o teu ensinamento, mas eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero ser melhorado, trabalhado para o cumprimento dos teus propósitos na minha vida. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.